Eu sou a Daniela Burkhardt e hoje, nessa live número 4, a gente vai falar sobre o detalhe mágico que te leva à melhoria contínua, né? Que te leva a ter o quê? O resultado. Ah, mas Dani, e será que existe mesmo um detalhe mágico? Será que existe algo que é capaz de me ajudar a ter uma melhoria contínua no meu negócio, na minha empresa? Existe. E eu vou falar hoje para vocês desse detalhe mágico. Por quê? Porque não é algo que eu tirei da minha cabeça, né? Ah, a Dani tirou da cabeça dela. Bom, é algo que eu aprendi com outras pessoas e também que eu coloquei em prática no meu negócio. Por quê? Porque tem uma coisa que para mim faz muito sentido, que é o seguinte, né? O que é um aprendizado? Um aprendizado, será que um aprendizado é só aquilo que a gente aprende aqui, que está nas folhas de um livro? E eu já vou falar um pouquinho sobre esse livro. Na minha concepção, ele até é um aprendizado, o que está ali no livro, né? Mas ele só vai ser algo de valor na nossa vida quando a gente consegue pegar este aprendizado, quando a gente consegue pegar aquilo que está ali e colocar em prática. Então, assim, eu acredito muito no quê? Na experiência que você leva, na experiência que você traz, e não só você. Quando você, por exemplo, é um professor, é um mentor, na experiência que você gera também para os seus alunos, os resultados que você gera para os seus alunos, né? E Aristóteles, né? Vou pegar um pouquinho da filosofia para explicar o que é um detalhe mágico, o que é algo que vai ser aquele 1%, aquela pecinha-chave que vai fazer você ter mais resultado. Lá nos primórdios da filosofia, Aristóteles já dizia o seguinte: ele trazia que toda pessoa, né, ou toda pessoa, tudo aquilo que a pessoa conhecia, tudo aquilo que ela vivenciava na vida dela, só tinha um valor expressado quando ela tirava aquela teoria do papel e ela efetivamente conseguia colocar aquilo dali em prática. Ela efetivamente conseguia fazer algo para si ou para o outro. Então, lá no mestrado que eu fazia, né, que eu fiz já, sou mestre em desenvolvimento regional, a gente teve até uma grande discussão entre os alunos. Por quê? Porque muitos deles diziam assim, ó, não, mas o que vale é o que está na teoria lá. O que vale é o que está escrito. Quando a gente vai empreender, quando a gente vai trabalhar, o que vale é o que está escrito lá, é o que a pessoa pensou, é o projeto. E aí um outro grupo dizia assim, não, mas o projeto, ele até é algo interessante porque ele vai trazer as etapas, mas ele só vai ter valor se ele for colocado em prática. E aí entra-se naquela concepção seguinte, ó, que é onde eu quero chegar aqui com vocês hoje, na diferença entre o resultado e o que eu tenho previsto, aquilo que eu realmente, aquilo que eu quero e aquilo que eu faço, né, que vai me gerar um resultado. Bom, toda a ação, ela parte de uma teoria ou primeiro vem a teoria para depois vir a ação? Ficou meio confuso, né? Mas é mais ou menos assim. Será que o livro, né? O projeto, ele vem antes? Ou a pessoa executou, teve uma experiência de vida e aí ela trouxe isso para uma teoria para ensinar outras pessoas? Complexo, né? É quase como a analogia do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Veio primeiro o ovo ou veio primeiro a galinha? Enfim. Por que eu estou trazendo isso para vocês hoje aqui? Porque tem muita gente, né, que tem ideias boas, que quer fazer coisas bacanas no seu empreendimento, mas muitas vezes não consegue tirar essa ideia, tirar essa concepção do que efetivamente é importante para o seu negócio, importante para a conquista de clientes, da mente para a execução, da mente para o papel e para a execução, ou da mente para a execução e depois daqui um pouco para o papel, para virar aquilo um hábito, um processo dentro da empresa, né? E aí começa que fica muitas vezes se enrolando, né? Se enrolando no seguinte sentido: não consegue fazer as coisas que são necessárias no dia a dia para poder ter o resultado que é necessário no dia a dia e no final do mês no negócio. E por não conseguir executar,
muitas vezes, fica frustrado porque começa a vir muitas barreiras na sua mente, né? O que existe, então? Que tipos de resultados existem? Existem inúmeros tipos de resultado. Vamos pensar aqui comigo. Se daqui um pouco, né? Tu tá com pouco cliente aí na tua empresa hoje. Você já sabe que precisa aumentar o número de clientes para poder ter mais venda, para poder ter mais resultado no final do teu mês. Aí você chegou lá e olhou, nossa, eu vou então aumentar o número de clientes da minha empresa. Vou trabalhar para isso, né? E aí você pensa em fazer uma ação, certo? E esse é um resultado já. Por quê? Porque você teve uma ideia. Uma ideia que saiu de um problema que você está vivenciando, certo? Agora, quando que eu vou aprimorar isso e transformar isso em algo que efetivamente vai fazer a diferença no meu dia a dia? Quando desta ideia aqui, mental, que você concebeu, você consegue pegar e transcrever isso para uma ação. Ou seja, vamos exemplificar aqui. Eu vou fazer agora no meu dia a dia, vou pegar uma aluna minha de exemplo, que ela vende temperos, vende chás, e aí ela sempre colocava foto muitas vezes do produto, mandava o produto na lista de transmissão, mandava o produto no Instagram, no Facebook, enfim, o foco dela era o produto, porque era o que ela sabia fazer. E quando ela pensava em aumentar o número de clientes, o que ela fazia? Ela fazia kits e combos do produto. Até aí tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque ela tinha uma ideia e executava essa ideia. Aonde que tá o problema de tudo isso? O problema, ele tá especificadamente na forma que ela fazia. Então, ela tinha ideia, ela conseguia executar, mas a forma como ela fazia a divulgação não trazia resultado algum, ou seja, não trazia venda. E eu vou trazer para vocês alguns modelos aqui, né, alguns exemplos que mudam a tua chave. Como que muda a minha chave, Dani? Muda a tua chave da ideia que tu tem, da execução que tu tem e a forma como você faz que não traz o resultado. E aí te gera frustração, por quê? Porque você está em ação, você está fazendo, mas não está conseguindo ter resultado. Eu vou mostrar um livro aqui para falar por que é importante. Então, você trabalhar as suas pequenas ações e focar naquilo que efetivamente você precisa ter no teu negócio, precisa gerar de resultado. Se eu estou fazendo algo que não está me dando o resultado esperado, de duas uma. Ou você está fazendo muito precoce, isso, ou você não está fazendo da forma correta, certo? Então, eu preciso pensar, idealizar a minha ideia e fazer, executar. Porque o que importa, gente, é o resultado. Trouxe esse livro aqui para mostrar para vocês hoje aqui, né? Por quê? Porque é uma obra muito interessante, é da Cristiane Correia, ó, né? Cristiane Correia, e ela é autora do Sonho Grande. Talvez tu nunca tenha ouvido falar, né? Mas o que ela escreve, né? Sobre o que ela fala? Ela fala sobre o professor, né? Quem é o professor aqui? O que revolucionou a gestão no Brasil. E esse professor que ela fala aqui é o consultor que modificou todo o processo, todo o trabalho, todos os detalhes que aconteciam no grupo Ambev, né? Quem que é esse grupo Ambev, Dani? Nunca ouvi falar. Talvez tu nunca ouviu falar. Mas tu já ouviu falar na Skol, na Antártica, na Brahma, né? No Burger King, esses aí. Tu já ouviu falar alguma marca? Na Heinz? Ouviu ou não? Pois é. Essas marcas são todinhas desse grupo, né? Que é um grupo aí muito gigante, e o consultor que eu estou falando aqui, que fala, né, que o que importa é o resultado, é o Vicente Falcone, né? Que é quem modificou toda a lógica aí dessa indústria. Por quê? Vamos lá. Por que que isso aconteceu e por que que isso é importante? Esse aqui é um exemplo de uma multinacional. Nossa, Dani, mas será que eu posso aplicar no meu negócio pequenininho? Pode, porque eu aplico no meu, certo? E não só eu aplico no meu, os meus alunos aplicam também, que é muito simples, muito simples, né? Você precisa começar a fazer, por exemplo, né?
ao invés de ter N ações que você tem que fazer no teu dia, e todas elas vão te levar para conquistar mais clientes, você começa fazendo pequenas ações que não te consomem mais do que 2 minutos do teu dia. O que significa isso? Imagina o seguinte, você tem lá na tua empresa que daqui a pouco atualizar o teu site, ou você tem que escrever uma matéria sobre um determinado assunto, né? Escrever alguma coisa, criar um post, editar um vídeo, ou saindo da internet, que mais? Organizar lá teu estoque da tua loja, da tua empresa. Tu tem coisas que vão te levar, vão te consumir muito mais do que 2 minutos, porque são coisas que tu não consegue fazer em 2 minutos, certo? Agora você tem coisas que elas são fundamentais e que consomem um minutinho desse tamanho, ou seja, até 2 minutos no teu dia, né? Então, qual que é o benefício disso tudo? É você selecionar aquelas coisas que vão aparecendo ali no teu dia e executar elas na hora que elas chegam para ti. Por exemplo, uma mensagem no WhatsApp que você tenha que mandar para uma pessoa, para um cliente, lá para um potencial cliente ou para um fornecedor, que é importante, né, certo? Que vai, sei lá, confirmar alguma visita, vai confirmar alguma agenda tua, vai confirmar um atendimento teu, algo pequeno que não te consome mais que 2 minutos, que você pode gravar um áudio ou pode escrever, por exemplo. Um stories que você vai fazer lá para dizer para o teu cliente que tem um post novo no teu feed e por que aquele post é importante para ele. Não te consome 2 minutos. Inclusive, o Stories é até 1 minuto, né? Então, você pode gravar 1 minuto inteiro ali, ainda colocar uma legenda, uma chamada, alguma coisa e publicar ele. Então, são coisas assim que vão te eliminando de ficar sobrecarregado, né? E vão deixar o teu dia mais otimizado, certo? O que é um dia mais otimizado? Cara, é um dia que tu não fica assim pensando, meu Deus do céu, tô afogada em coisa que eu tenho para fazer. Certo? É um dia que tu vai quebrando as pecinhas do teu quebra-cabeça e montando elas. Ah, mas Dani, daí eu vou ficar trabalhando por demanda. É a primeira pergunta, né, que me fazem, assim, os alunos quando eu falo sobre esse tema lá no Mental Vendas. Você não vai ficar trabalhando por demanda. Sabe por quê? Porque você já fez o teu planejamento diário do que é que você precisa fazer todos os dias. Você já organizou tudo isso. E essas pequenas ações, elas são ações que elas vão te avançar. E, gente, é tão incrível, né? Mas tem muitas pessoas que deixam, olha só que loucura, deixam para responder o cliente depois. Entende? Olha só, e eu não sei se isso acontece contigo, mas elas deixam para responder o cliente depois. E o cliente é a tua principal fonte de funcionamento da tua empresa. Então, como é que tu deixa o cliente para responder depois? Não dá. Então, quebrar, né, essas ações. Tu tem o teu plano diário lá, tu tem o que tu tem que fazer, tu tem a tua estratégia para gerar o teu resultado, mas você tem pequenas coisas que vão acontecendo, certo? O que acontece se eu não resolvo essas pequenas coisinhas que vão acontecendo? Como mandar uma mensagem para um cliente, responder alguma coisa para um colaborador, para um fornecedor? É uma coisa muito simples. Muito simples. Você vai ficar com a sensação de sobrecarregado, de dia cheio. Vai acumular um monte de coisas importantes que te levam para a venda e não vai sentir que tu teve um dia produtivo. E aí vem aquele sentimento que eu já tive muitas vezes. Nossa, meu dia tinha que ter 48 horas. Ou mais, porque eu não dou vencimento. Só que muitas vezes eu não dava vencimento justamente por causa disso. Porque eu deixava os pequenininhos tudo para depois. Aí depois tinha uma lista desse tamanho de coisinhas minúsculas que eu podia ter resolvido ali. Na hora que eu estava tomando até um cafezinho, eu podia ter resolvido, né? Então, essa é uma alternativa
super importante. É um detalhe super importante. Que, inclusive, né, o Vicente Falcone, aqui no livro que a Cristiane Correia escreveu, ele traz, gente, muitas coisas bacanas, assim. Se você que me acompanha aqui, deixa eu pegar um trechinho aqui que eu separei para vocês. Você que me acompanha, né, que é empreendedor, que tem um negócio que realmente, né, trabalha com consultoria, trabalha com terapia, trabalha com artesanato, com algum tipo de serviço manual. Gente, se tu tem alguma meta, algum sonho na tua vida, é possível sim de você realizar, certo? E isso tudo parte muito da tua organização, do teu dia a dia, porque são as pequenas chaves que tu vai fazendo todos os dias que vão acionando o teu 1% de melhoria. E uma das chaves é você ter o foco também em quem que você quer atender, para quem que você efetivamente trabalha aí no teu empreendimento, né? Quem por exemplo, teu potencial cliente, teu cliente-alvo. E aí eu vou trazer aqui uma parte aqui que eu até deixei separado, porque não é a Dani só que está falando isso. Gente, isso tá, né? Isso vem dos resultados dos alunos, mas também tá aqui, ó, nos livros. Olha só o que tem aqui, ó. Meta para 176, né, habitantes, 176 milhões de habitantes. Então, o que traz aqui, né, nesse livro aqui importante, né? Tudo que a gente vai fazer, tudo, especificadamente tudo, né? Ele precisa ter uma base, uma meta do porquê que eu tô fazendo aquilo. Na live 2, eu falei sobre isso, né? Que é a importância da meta, né? Como você organizar a tua meta. Por quê? Porque toda vez que você tem um foco, você consegue expandir ele no teu dia a dia. O resultado, ele não vem do final da ação, especificadamente. Ele começou lá no início. Começou lá quando você colocou aquela ideia do que é que tu ia fazer, quando você tirou a ideia da mente e formalizou ela no papel e começou a operacionalizar pequenas atividades, pequenas ações no dia a dia para fazer ela acontecer. É mais ou menos assim. Imagina o seguinte: você vai construir uma casa. Não sei se tu já construiu uma casa, né? Eu nunca construí uma casa. Sempre, né, comprei pronto. Mas eu sei que eu já reformei, já fiz obra, e é muito parecido, né? Muito parecido. Por quê? Se você vai fazer algo nesse sentido, você está construindo algo, seja numa obra, que você vai construir uma melhoria, ou numa casa do zero. E aí, quando você chega ali para fazer isso, pensa comigo. Você vai pegar e vai comprar na loja os melhores materiais para tua casa ou os piores materiais? Você vai chegar na loja e vai olhar assim, nossa, olha só, isso aqui tudo tá na promoção. Ah, tá muito bom, né, de preço. Aí você lê, olha a qualidade e vê por que será que tá na promoção? Tá na promoção porque ninguém quer, porque é um produto ruim, porque é algo sem qualidade. E aí você rejeita. Você vai querer o quê para sua casa? Aquilo que tem mais pessoas comprando, aquilo que você vê que tem mais demanda, que tem mais procura, que tem mais qualidade. E aí, o que você faz? Você traz, né, os materiais, as peças que precisam para construir a tua casa, a tua base sólida. E aí, digamos que você está fazendo lá e faltou uma argamassa, né? Que é argamassa, gente. Argamassa acho que é importante, não sou da engenharia, mas né, faltou uma argamassa ou daqui a um pouco faltou uma dobradiça específica. Vamos pegar uma dobradiça que acho que tá melhor, né? Faltou uma dobradiça lá específica que o teu engenheiro pediu, o teu mestre de obras, o teu pedreiro, enfim, depende de quem tá fazendo, né? Pediu e disse, ó, eu preciso dessa pecinha aqui. Aí você olha assim, ele precisa dessa pecinha, né? Mas tem um monte de outras coisas aqui para fazer ainda. Então eu vou deixar para pegar, comprar essa pecinha depois.
e você deixa para comprar essa pecinha depois e daqui a um pouco ele continua a obra lá sem colocar a dobradiça. O que vai acontecer com essa casa? Com essa reforma? Não importa. Muito provavelmente vai dar problema. Por quê? Porque tu não colocou aquela pecinha que faltava ali naqueles minutinhos. E isso, gente, fazendo essa analogia, né, com a construção da casa, com a reforma, também acontece no teu dia a dia, no teu negócio. Não é culpa tua, já vou dizer isso, né? Por quê? Porque a tecnologia mudou muito, as relações mudaram muito. Hoje eu tô aqui, tô gravando esse vídeo para vocês, né? Essa live aqui. E o que acontece? Tem muita gente que vai assistir amanhã, depois, daqui um mês, quando eu colocar em anúncio lá no YouTube. Então, o detalhe pequeno, ele vai fazer a diferença. Se a gente trazer esse exemplo da casa aqui para o teu negócio, para o teu dia a dia, como que tu organiza muitas vezes, né, as tuas ações, talvez você esteja hoje subestimando muito o teu tempo e deixando de listar, de organizar e colocar nas tuas metas diárias de ações, no teu planejamento diário, as pequenas atividades que elas vão existir, ou porque elas já existem, ou porque elas vão surgir. E aí, você pensa lá, mas eu vou fazer só um post, Dani. Tá tudo bem, você vai fazer só um post. Mas o que é que precisa para um post estar lá publicado? Vamos pensar como que seria isso? Você vai ter a ideia do post primeiro, depois você vai ter que trazer essa ideia do post para o papel, ou vai fazer no plano, no papel primeiro, ou já vai fazer direto num Canva da vida, né? Que é o programa gratuito que tu pode usar da internet. Aí você colocou a ideia lá, depois você tem que trabalhar a arte da ideia, que é deixar aquilo bonito, atrativo para as pessoas quererem clicar, quererem ler. Aí você vai pensar numa foto, né? Trabalhou a arte, as cores, fundo, letra, uma foto, se vai ter foto, se não vai ter foto, para colocar lá. Aí você vai exportar isso da plataforma, lá do Canva, por exemplo, vai exportar para o teu computador ou para o teu celular, para poder publicar. Aí você vai abrir a plataforma onde você vai publicar, digamos que seja o Instagram, vai publicar lá no Instagram, vai colocar a arte lá primeiro. Aí você vai verificar se você vai aplicar algum filtro ou não, se tá bacana, beleza. Aí você vai pegar e vai fazer a legenda, vai escrever a legenda dessa arte lá no teu Instagram. O que é a legenda, Dani? É o textinho que vai do lado. Tu vai explicar um pouquinho sobre aquele assunto, vai colocar alguma chamada, o que tu quer que tua audiência faça. Se tu quer que ela salve, comente, compartilhe, o que você quer, né, que ela faça, vai estar ali, além do explicativo também do que ela faz com aquela postagem. Aí você vai olhar se você vai marcar localização, vai usar hashtag, sim ou não, vai olhar se já tá, né, o Instagram já tá configurado para utilizar ele junto com o Facebook, lá para postagem para o Facebook também. E aí, sim, depois lá da 12ª ação, você vai clicar em publicar. E aí vem uma última ação, que é conferir se foi publicado. Já aconteceu comigo muitas vezes, né? Eu clicar no publicar e olhar depois e não saiu. Então, 13 ações, 13 coisas, né? 13 detalhes que não vão ocupar só 2 minutos. Vão ocupar muitas vezes 30, 1 hora do teu dia. Certo? E aí, quando a gente deixa de detalhar tudo que é necessário para chegar naquela ação que vai te gerar o resultado de ter mais clientes, o que acontece? Você subestima o teu tempo. Porque eu coloco 30 ações lá no dia e dessas 30 ações eu não olhei quanto tempo demora para fazer cada uma. E por não olhar, não analisar isso bem, eu acabo muitas vezes não conseguindo executar, não conseguindo fazer funcionar bem, né? Então, recapitulando aqui o que a gente falou hoje neste vídeo, né, nesta live 4, é fundamental a gente pensar no resultado final que se quer chegar, né? Como eu mostrei aqui o livro para vocês hoje, né?
da Cristiane Correia, que sugiro, né, quem é empreendedor aqui e trabalha com serviço, consultoria, terapia, ou até mesmo tem loja física, leia, porque é muito interessante. Porque o foco é no resultado. Para que eu tenha resultado, o que eu faço? Eu vou ter que desmembrar o meu dia a dia em todas as ações que eu tenho para executar e priorizar aquelas pequeninhas que vão até 2 minutos. Aquelas bem pequenininhas, aquela ação que surgiu ali, mandar uma mensagem para um cliente, dar um retorno, fazer um orçamento rapidinho, né? Contatar alguém, mandar aquele zap, responder lá a pessoa que te mandou mensagem no inbox do Instagram. Então, aquelas ações que vão até 2 minutinhos para executar, você faz elas na hora que elas estão ali, na hora que aquele pop-up pulou na tua tela. Isso vai acelerar o teu dia, vai te deixar mais produtivo, vai te dar aquele alívio de dia resolvido e não vai, né, vai tirar aquele peso de que o teu dia tem que ter 48 horas, 72 horas para dar conta de tudo que tem que fazer. Certo? Essa é uma chave fundamental. Como eu disse, eu aprendi, né, estudando, mas eu aprendi também praticando e faz toda a diferença. Quer ver um exemplo prático? Um outro exemplo prático? Quantas vezes tu paga boleto com juro? Eu perdi as contas, né? Porque eu era campeã aqui em casa de pagar boleto com juro. Tudo eu pagava com juro. Mas não é por falta de dinheiro. Era por quê? Porque deixava para depois. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos minutos demora para você pegar o boleto, virar o celular muitas vezes, né? O pagamento às vezes é com o próprio celular, virar o celular para o boleto e pagar? Chuta. 1 minuto? 2 minutos? Menos até de 2 minutos, né? E a gente deixa para depois. Ah, não, mas depois eu vejo esse pagamento, depois eu vejo essa ação, depois eu respondo esse cliente. E o depois entra um looping na tua mente que te deixa cansado. É mais ou menos como aquelas abas do computador, sabe? Quando você vai trabalhar, você abre uma aba do computador, abre 2, 3, daqui a um pouco você olha para a tua tela, tem 30 abas abertas. Sabe o que significa essas 30 abas abertas? É o mesmo que você ter 30 assuntos pendentes. No teu cérebro, na tua mente, isso entra como um pedacinho, uma chavezinha que ficou com a luzinha aberta. Ficou com aquela luzinha, aquele pop-upzinho. Pi, 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 pi. Não sei se tu já se sentiu assim, como se tu tivesse, parece que tá sobrecarregado, tá cheio de coisa, e tu vai olhar, tu não tem tanta coisa assim. Mas é porque tu deixou muitas pendências. E aí aquela pendência, ela não apaga, ela só apaga quando você ou formaliza ela, pega um papel e coloca ela ali com prazo para executar. Então tu tirou da tua tela mental, tu fechou aquele pop-up e colocou ali, ou quando você resolve. Por isso que essa mágica de você melhorar o teu dia a dia, de você melhorar o teu processo de conquista de clientes estando cada vez melhor, é fundamental. E você vai estar melhor se você eliminar essas pequenas barreiras que vão surgindo aí no teu cotidiano. E elas surgem porque a gente é naturalmente acumulador de ações. Principalmente se a gente é mulher, né? Por quê? Porque a gente subestima, inclusive, o nosso poder. Ah, eu dou conta. Eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo, 5 se precisar. Só que qual é o problema de tudo isso, né? O problema é a qualidade que a gente vai ter. Tanto a qualidade da nossa pessoa, quanto a qualidade da execução. Né? Então, se você tem dúvidas hoje, assim, sobre como planejar o meu dia, como deixar tudo organizadinho, vai lá na live 1, que lá eu mostro passo a passo e entrego o que você precisa fazer todos os dias, certo? Para organizar esse teu dia. Não consigo fazer metas, Dani. Na live 2 eu ensino a fazer metas. Como fazer, organizar todas as tuas metas, né? O que precisa para ser efetivamente uma meta. E hoje a gente falou especificadamente sobre como deixar o teu dia melhor, como usar essa mágica que existe para você ter mais resultado. Afinal de contas, o resultado, como eu falei, só repetindo para ficar bem gravado, ele não começa no fim. Ele começa lá no início, quando tu teve a ideia, a necessidade de fazer aquela ação. E aí, da ideia, você colocou no papel, muitas vezes, ou até executou ela na hora ali. Principalmente se for algo rápido para ser
executado aí no teu cotidiano, no teu dia a dia, tá certo? Então, gente, a gente se vê amanhã na próxima live. Quem quiser vir participar comigo ao vivo é meu convidado para a gente falar sobre o teu negócio aqui no Instagram, certo? A live é transmitida também no YouTube, LinkedIn e Facebook, mas a participação de vocês é um convite meu aqui no Instagram. Como que eu participo, Dani? É só estar ao vivo comigo aqui e apertar naquela câmerazinha com um X que tem ali na tua tela. E aí eu vou te chamar ao vivo aqui comigo e a gente vai falar sobre como fazer essa melhoria, essa conquista de clientes diária aí no teu negócio. Então, eu vou tirar tuas dúvidas, vou te dar uma consultoria aqui gratuita para a gente falar sobre você, tá certo? Ou no enredo do assunto que a gente está tratando no dia, ou no enredo das lives que passaram, ou até alguma dúvida que você tem aí para efetivamente ter resultado. O que importa é o resultado. Legal, mas chegar lá no resultado também, toda esgualepada, acabada, doente, às vezes não vale a pena, né? Então, fica aí a dica, a gente se vê amanhã na próxima live e vem participar comigo ao vivo aqui. Você é minha convidada para a gente poder acelerar esse teu resultado, mas com muita qualidade. Mas o que é acelerar o resultado, Dani? Você ter mais clientes, ter relações melhores, duradouras e poder ter uma vida cada vez mais plena, uma vida com muita abundância financeira. Afinal de contas, você, minha linda, merece ter muito resultado na tua vida e o resultado é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vejo nos olhos dos meus alunos, quando eles aumentam 150% as vendas, 200, 400, muda a vida deles. Eu tenho, às vezes, muda tanto que eu tenho um depoimento de quando eles não tinham resultado, pareciam quase que meio depressivos, né? Falando assim, assim. E aí, quando ele tem resultado, ele vem e fala, gente, parece outra pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que consegue tirar as coisas do papel, consegue realizar, muda até a expressão, né? Tá certo? Beijo grande e a gente se vê amanhã na nossa próxima live aqui no Daniela Burkert. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.